Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 4 de junho. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 11, São João, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos a mensagem do Evangelho de hoje. Jesus está no mesmo cenário, o contexto é o mesmo. Ele está ainda em oração a Deus, entregando a sua missão e rogando, pedindo, aqui nessa segunda parte, digamos assim, segunda parte, porque a oração é uma só que nós ouvimos um trecho do Evangelho no dia de ontem, um trecho no dia de hoje, ouviremos um trecho no dia de amanhã. Então, digamos que está dividido, mas é um momento só de oração. Aqui ele diretamente roga, pede a Deus por cada um de nós. É muito forte esta mensagem, né? Veja, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Olha que forte isso. Jesus afirmando, e olha aqui, tem muitos colegas, muitos padres que dizem para o seu povo, seus fiéis, que o diabo não existe, que o demônio não existe. Está aqui, na Sagrada Escritura. E não só aqui nessa passagem, mas diversas outras passagens, onde isso fica claro e evidente que existe Deus e o inimigo de Deus, existe o bem e o mal, existe céu e existe inferno. E aqui é a afirmação não somente de que ele existe, mas de que ele tem influência sobre nós. E, inclusive a ponto de o Senhor elevar a Deus a sua prece, a oração, pedindo que a humanidade seja guardada, ou seja, que ela não seja alcançada pelo maligno. O próprio Filho de Deus pedindo a Deus por cada um de nós. É a missão, é a oração sacerdotal, é o cuidado do pastor, de proteger o rebanho, de cuidar para que não se perca, para que o predador não alcance, que o rebanho não seja ferido, não pereça. Em outras passagens evangélicas, ele vai usar dessa expressão, para explicar isso. Então, aqui na oração, ele fala de forma direta a Deus. Então, te rogo, te peço, ó Pai, por eles. E interessante que no dia de ontem, o Evangelho dizia, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Aqui, nesse trecho, o Senhor está, veja como Deus age conosco, mesmo na nossa infidelidade. Mesmo aqueles que viram as costas para o Senhor, olha como que Deus nos ama. Ele ama a todos, diferente de nós, que muitas vezes amamos aqueles que nos amam, fazemos por aqueles que retribuem para nós.
Deus não age assim conosco. Deus ama todos, mesmo aqueles que não querem saber dele, ele os ama. Como eu dizia no dia de ontem, os evangelhos nos mostram que no tempo de Jesus, e o evangelho de hoje também fala, né, a tua palavra eu as comuniquei, mas muitos a odiaram, a rejeitaram. No tempo de Jesus, ao longo da história, nos dias de hoje, isso se repete, continua acontecendo. Quantos que rejeitam o Senhor nos dias de hoje, quantos que dizem não crer em Deus, quantos que levantam falso, quantos que profanam, né, o Senhor. Mas o Senhor ama a todos esses. Ele ama a todos esses. Olha como que é o amor de Deus para com cada um de nós. Então que possamos refletir sobre a nossa vida, porque nós somos chamados a amar dessa maneira. De que maneira? Da maneira como Jesus apresentou o amor de Deus para nós com a sua missão e agora está apresentando nesta oração. Nós somos chamados a amar dessa maneira. Ah, Padre, mas amar como Deus? Não, como Deus nós não conseguiremos. Mas é possível amar, nós só precisamos dar passos. A graça de Deus, ela acontece quando nós damos passos. Se nós ficarmos fechados, travados, eu não vou amar meu inimigo, eu vou devolver a mesma moeda, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Não tem como Deus fazer nada porque a gente está fechado, travado, né, no desejo de vingança, de ódio, de raiva, de rancor, de não querer perdoar. Na nossa liberdade nós estamos escolhendo agir desta forma, então nós estamos nos fechando à graça de Deus. Agora, quando nós dizemos, Deus, fulano me fez mal, eu não consigo esquecer, mas eu não quero mal para essa pessoa, só do seu coração, só de você rezar desta forma, já é a abertura que Deus precisa, e quando houver esta abertura, que às vezes não é nem uma porta aberta, às vezes é uma brechinha, a graça de Deus ela vem, penetra e te alcança. E aí Deus trabalha, e o Espírito Santo trabalha em você, e você vai conseguindo vencer essa situação. Daqui a pouco aquilo que era desejo de vingança já não existe mais, aquela dificuldade de perdoar ela já não existe mais, aquele rancor, aquilo já não existe mais, e aí mesmo que você não volte, e não quer dizer que vencendo tudo isso você vai voltar a conviver com a pessoa como era, não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Então, mesmo que não volte à convivência, mas aquilo de ruim que você carregava, trazia consigo, já não existe mais, porque você se abriu, se permitiu à graça de Deus. E aí, com o tempo, você vai passando a amar à sua maneira, a partir da sua experiência, esta pessoa. Não é um processo fácil, mas o processo de Jesus não foi fácil. Nós todos sabemos disso e vimos tudo que ele passou até chegar esse momento e ouvirmos esta oração que ele estava elevando a Deus por cada um de nós. O processo não foi fácil. E ninguém na face da terra jamais viveu o que Jesus viveu. Então o processo não é fácil. Mas nós só precisamos dar passos, nós só precisamos querer e acreditar. Que aí Deus vem, e aí o Espírito Santo vem e age, trabalha e faz acontecer aquilo que precisa ser. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.